Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Anderson, passando para nós darmos continuidade ao nosso estudo de bibliologia. Nesta feita, como disse no vídeo anterior, que estaríamos falando sobre as curiosidades relacionadas à Bíblia. Curiosidades relacionadas à Bíblia. Vamos falar nesta feita sobre papiro. O que é o papiro? O papiro era uma espécie de planta aquática que tinha de 2 a 4 metros de altura. Existia antigamente em maior quantidade junto ao rio Nilo. Onde isso? No Egito. O rio Nilo, do Egito. As folhas para os manuscritos eram extraídas da casca desta planta, atualmente conhecida como junco. O papiro é reconhecido também como junco. Na onde nós podemos identificar isso? Você vê em Provérbios capítulo 8, versículo 11, você vê isto, certo? Você pode ler lá se você quiser, e aí você vai ver. Provérbios capítulo 8, versículo 11. Também outra curiosidade, o pergaminho. A Bíblia também, depois de muito tempo, ao ser escrita em papiro, né, através das folhas da casca do papiro, houve uma época em que ela passou a ser escrita em pergaminho. O que é o pergaminho? É pele de animais preparada para escrever em forma de rolo, tendo o nome originário da cidade de Pérgamo. Depois nós estaremos entrando em detalhes sobre essas questões, sobre o papiro, mais aprofundadamente. Vamos fazer uma pesquisa e vamos trazer um pouco mais detalhes sobre o papiro e também sobre a questão do pergaminho, que tem o seu nome originado da cidade de Pérgamo, né? Que é um material feito de couro de animais. Outras curiosidades sobre a Bíblia também. Palavras importantes sobre a Bíblia. George Washington. É impossível governar uma nação sem a Bíblia. Olha só. Quem foi George Washington? Nós sabemos que foi um governante americano. George Washington disse que é impossível governar uma nação sem a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Ela é a fonte de inspiração para qualquer ser humano que a respeite, entenda que o valor dela, vai entender que ela é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, ela serve como bússola para qualquer ser humano, qualquer governante, qualquer ministro, qualquer estadista. Ela é uma bússola. Ronald Reagan, olha o que Ronald Reagan vai dizer sobre a Bíblia. Toda a biblioteca sem a Bíblia é incompleta. Ronald Reagan disse que toda a biblioteca do mundo sem a Bíblia, ela é incompleta. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia é o livro dos livros. Ela contém a palavra de Deus, ou ela é a palavra de Deus, melhor dizendo. Ela é a palavra de Deus. Eu ia falar uma coisa aqui muito errada e abrir oportunidade para alguns aí nos questionarem. Ela é a palavra de Deus. Embora alguns estudiosos dizem que ela contém a palavra de Deus, mas nós acreditamos diferente. Nós acreditamos que não que ela contenha a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus. Por quê? Em tudo aquilo que nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras foi inspirado por Deus. Se foi inspirado por Deus para ser notificado, para ser deixado para nós como fonte de inspiração, é a palavra de Deus. É porque Deus queria que nós tivéssemos conhecimento de tudo aquilo que está contido nela. Vamos falar também agora sobre autores do Antigo Testamento.
Temos aí autores do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito por diversos autores em épocas diferentes e ocupações diversas. Os escritores do Antigo Testamento foram pessoas variadas, pessoas com posições variadas, com ofícios variados, né? Então, Moisés, no caso, Moisés significa tirado das águas, filho de Arão, descendente da tribo de Levi, natural do Egito, que por vocação divina tornou-se libertador de Israel. Noções bíblicas sobre Moisés, Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Josué, em hebraico Jeová é salvação, em grego Jesus, como sucessor de Moisés, liderou os hebreus até Canaã. Josué foi sucessor de Moisés, que teve a incumbência de conduzir o povo, de introduzir o povo em Canaã. Isso está, podemos também ler Deuteronômio, capítulo 31, versículo 1 ao 38. Temos Samuel também. Hebraico significa ouvir de Deus, ou nome de Deus. Foi ele o último dos juízes e fundador da monarquia, né? Samuel, ele foi aquele que Deus utilizou para fazer a ponte entre o período dos juízes para o período da monarquia, né? Samuel, eu considero que Samuel foi muito parecido com Jesus, porque Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Juiz, sacerdote e profeta.